Oi, gente, eu sou Valéria Alves e esse é o 9º episódio dessa primeira temporada do nosso podcast É Óbvio. Porque é óbvio que a vida é boa, é óbvio que a gente quer ser feliz e é óbvio que a gente quer respeito e garantia de direitos para todos. Por isso, eu convidei o advogado Washington Fabre para uma conversa sobre diversidade e os direitos garantidos para uma vida mais leve. Bora lá? Está começando o É Óbvio com Valéria Alves. Bora lá, Valéria, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e participar desse podcast com você num papo tão gostoso sobre diversidade. Pois é, meu entrevistado é, além de profissional, um militante dessa causa, né? Exatamente. É advogado, graduado pela Fadival em Valadares, especialista em direitos LGBTs e das famílias. Palestrante, presidente da Comissão Estadual da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Minas Gerais, secretário-geral da Aliança Nacional LGBTQIAP+, de Governador Valadares, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Minas em Governador Valadares. Eu quero começar falando um pouquinho sobre diversidade, depois de te apresentar, porque quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de tudo aquilo que é diferente do padrão que foi criado pela sociedade, né? Aquela coisa que coloca dentro de uma caixinha, né? E como eu sempre digo, eu gosto de usar esse espaço para um processo que é educativo, porque eu acho que esse é o caminho para a gente mudar o mundo mesmo, a educação. Então, falando de diversidade e sobre diversidade no ambiente empresarial, a gente quer falar de convivência de pessoas de diferentes etnias, orientação sexual, cultura, gênero, todo mundo no mesmo espaço de uma forma harmônica. É isso que a gente quer falar, né? Isso devia ser muito comum, não devia ser um problema. E, na verdade, a gente nem deveria estar gravando uma entrevista em pleno século XXI, no ano 2023, sobre esse tema, né, Washington? Essa aqui é a verdade. Porque, infelizmente, não é uma situação comum, a relação não é tão harmônica assim. Por isso que eu te convidei, né, para a gente falar sobre esse tema. E eu quero começar te perguntando, você, como homossexual, já sofreu algum tipo de discriminação na sua vida pessoal ou profissional? Já sofri. Começou aos 7 anos na escola, né? Com uma rodinha de coleguinhas que fizeram na época. E eles me bateram muito na escola. E é tão engraçado porque hoje eu tô com 35 anos e as escolas não estão preparadas para lidar com esse tipo de preconceito e diversidade. Na época, a escola entendeu que eu deveria fazer uma terapia para mudar o meu comportamento e melhorar as minhas relações com os meus colegas, porque a culpa de eu ter sido agredida era por conta do meu jeito. E isso se estendeu até os meus 17 anos, quando eu formei no ensino médio, continuou na faculdade, né? E no meio dessa transição da faculdade, eu me assumi LGBT, a gente sempre tem aquela transição de se assumir, e após eu me assumir, começou a diminuir. Mas sofro ainda preconceito na internet, só que hoje eu lido de uma forma, eu lido, né, de uma forma muito mais empoderada, né, também na profissão, porque até mesmo pelo conteúdo que eu publico nas redes sociais, da forma como eu milito, sempre tem um hate ou outro, né? Então isso aí, hoje, a gente não normaliza o preconceito, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai sabendo lidar com mais firmeza, sendo mais empoderado, empoderando outras pessoas e falando, pera lá, não é assim que você vai me tratar. Mas começou com 7 anos, continuou na faculdade, continua até hoje, mas hoje de uma forma muito menor, porque a pessoa sabe que não mexe comigo, que eu estou impondo meu respeito aqui, né? Agora, você fez uma colocação que eu acho bem interessante da gente trazer, né? Você hoje tem 35 anos, é um profissional, tem uma, né, quer dizer assim, tem uma estabilidade financeira, né, estabilidade emocional, porque aí quando você pode pagar por isso, porque tem tudo isso, né? Você pode pagar por isso, pode fazer uma terapia, pode ter acesso a coisas que te deem essa segurança para se empoderar. E quem não tem, né? Exatamente. Isso é muito importante a gente pensar nisso, porque hoje eu falo, até mesmo com a minha terapeuta, eu levei anos de terapia para consertar traumas do passado e que literalmente não foram causadas por mim, são terceiros que causaram. Então, hoje o Washington, de 35 anos, teve que voltar lá no set, dar a mão naquele menino que sofreu aquilo tudo, trazer hoje para 2023, para 2020, para essa era atual,
e falar para ele, olha, vai ficar tudo bem. Então a gente faz essa terapia de regressão, por quê? Porque o processo de cura também ele é doloroso. Porque você tem que falar sobre, você não pode deixar que esses traumas, eles te engulam, porque acaba que no final você vai virando um adulto inseguro, uma pessoa com medo de tudo. Então, para tratar tudo isso hoje é muito complicado, porque você vai mexer em coisas, em traumas do passado que não deveriam ter acontecido se as pessoas, se aquelas crianças tivessem já sido ensinadas de dentro de casa a respeitar a diversidade, a saber que o mundo é diferente, que as pessoas são diferentes, ele é plural. Então hoje, o que eu falo, quando eu trabalho com diversidade hoje, a maior educação que a gente tem que fazer é dentro das famílias, para poder educarem os seus filhos que o respeito ele tem que ser primordial e que o mundo ele é diferente, Valéria. Ninguém é igual. Ninguém é igual. E a gente não tá falando, assim, e essa diversidade, ela vai muito além, né? Porque a gente não tá falando só da questão sexual, né? Tem as questões de gênero, mas tem as questões raciais, tem as questões éticas, tem as questões culturais, né? Você sai daqui, vai pra Índia, vai pro Japão, vai pra China, as pessoas se comportam de forma diferente. Exatamente. E você não tem que se adaptar para poder se comportar do jeito que a cultura dele pede? Exatamente. Então, e é uma questão de respeito. Qualquer lugar que eu for no mundo, eu sabendo, eu vou fazer uma pesquisa da cultura, de como é que vive, aquela coisa, porque você demonstra respeito pro país que está te recebendo, pro lugar onde você está indo. É igual você ir na casa de uma pessoa, você é convidado para algum lugar hoje, o que é de bom tom, o que a etiqueta manda? Eu vou estar te levando um presente. E qual que é o seu presente quando você está num lugar que não é a sua cultura? É pesquisar para você se comportar de forma mais respeitosa possível e ser bem recebido. Pois é, e nesse seu trabalho profissional, você vem se especializando na área empresarial, né? Então, eu vou fazer um convite aqui para os nossos ouvintes do Pod, porque eu não sei se eles já ouviram falar de compliance, né? Mas a compliance é uma espécie de antídoto aí que as empresas encontraram, né, para evitar ou para lidar melhor com essas questões de corrupção e das falhas de conduta, né, que o ser humano pode cometer no ambiente de trabalho. Envolve questões éticas, morais, né, para uma convivência mais saudável e a manutenção da imagem da empresa também, né, porque não é só interno, junto à sociedade onde ela está inserida. Mas a questão é, na prática, tirando as grandes empresas, que assim como os mais ricos são a minoria, sim, as médias e pequenas empresas, que são a maioria, elas estão preparadas para isso? Elas sabem do que se trata o compliance ou elas só lidam com essas questões morais e éticas quando elas vão parar na justiça? Geralmente, e é um problema não só das empresas, mas do brasileiro em si, em remediar, em remediar uma situação que ele poderia ter evitado. Né? Eu falo muito de advocacia preventiva na área empresarial. Por que você precisa de uma assessoria jurídica? Por quê? Para evitar esses tipos de problema. O compliance hoje também é a mesma coisa, só que o compliance empresarial em diversidade, ele vai lidar com várias áreas dentro da empresa, e quando eu falo de diversidade, eu falo de uma abrangência. Além da comunidade LGBTQI, eu estou falando das questões raciais, de pessoas com deficiência física, de mulheres. Então, por mais hoje que o Brasil, por exemplo, a gente levando para a questão das mulheres, que o Brasil ele é majoritariamente feminino, os direitos das mulheres também são minorizados, e também o compliance em diversidade ele também trabalha esses direitos. É porque as mulheres ainda são minoria, né, nos cargos de chefia, por exemplo. Por exemplo, eu tiro até mesmo para dentro da minha classe a OAB. A OAB Minas tem feito um trabalho muito bonito com a questão da paridade de gênero, só que se você for pegar hoje a OAB em si, a maioria dos profissionais são mulheres, porém nós temos uma gestão majoritariamente masculina. Então o compliance ele vai trabalhar essas questões, e ele não vai trabalhar só como lidar com a diversidade, ele vai fazer as políticas de boas condutas da empresa e também demonstrar que trabalhar com diversidade, além de dar lucro, também pode evitar um prejuízo enorme, não só judicialmente, mas como também socialmente, de como a empresa é vista perante os clientes, perante a sociedade. Então, ser amigo hoje da diversidade, respeitar os direitos humanos, os direitos LGBTs, as minorias, ela é muito boa para a imagem da empresa, e fora que, além de tudo, o principal de estar passando uma mensagem que o mundo ele precisa de respeito. E as pequenas empresas também e médias precisam se preocupar com isso? São as que mais precisam. Hoje a gente tem
um poder nas mãos muito grande, que chama-se redes sociais, smartphone, internet. Todo mundo está ligado às redes sociais. Acontece um episódio de preconceito dentro de uma empresa que é filmado e vai parar na internet. O tribunal da internet, ele é muito mais rápido e, abre aspas, efetivo do que, por exemplo, um tribunal de justiça onde um processo dura muito tempo. Então, o tráfego hoje de informações faz com que todos esses episódios de preconceito eles sejam expostos imediatamente, entendeu? Eu posso acontecer comigo, eu posso estar no estabelecimento social e estar logado no meu Instagram e ver um episódio de preconceito, ou acontecer comigo eu fazer uma transmissão ao vivo. E tá ali, ó, tá ali a empresa, o estabelecimento, tudo que tá acontecendo. E será que é isso que os gestores, que os empresários querem para sua empresa? Será que é essa a imagem de uma empresa que é desrespeitosa, em que não respeita a diversidade? Por quê? Porque a gente não fala só de diversidade daquelas pessoas que estão incluídas dentro das minorias. Nós estamos falando de uma abrangência muito maior hoje. Porque existem também consumidores, pessoas que não consomem produtos e serviços de empresas que não respeitam diversidade, que não se respeitam as minorias. Então, vamos dizer assim, não é só a comunidade, mas também as pessoas que são simpatizantes, que são chamados gay-friendlies, também têm por premissa não consumir esses produtos e serviços dessas empresas e profissionais. Acho que até por isso, né, é importante divulgar o nome dessas empresas que não respeitam, né, e que de alguma forma ferem esses direitos, né? Eu falo porque, por exemplo, na questão da escravidão, já tem várias empresas, por exemplo, que eu sei que compram materiais de empresas que usam trabalho escravo, né, na China e tal, então que eu deixo de consumir. E eu sei que tem uma série de pessoas que fazem isso. Então, num contexto geral, né, eu acho que é importante também que tem um Instagram no Brasil, né, o Sleep Giants, né, Brasil, que faz essa divulgação, e eu acho que isso é muito importante. A Rede TV mesmo vem sofrendo aí um boicote grande por causa de questões preconceituosas, né, com relação às pessoas. Então, eu acho que essa é uma preocupação que precisa existir. E como especialista na área empresarial, o que a gente mais vê acontecer? Então, geralmente hoje, o que a gente mais vê é a sigla que mais demanda hoje, dentro da comunidade LGBT, a sigla que mais demanda hoje a atenção, que é a sigla T. Né? Hoje, no Brasil, a gente se discute ainda muito o uso de banheiro e direito a nome com relação à sigla T. Só que o nosso problema hoje é muito mais profundo, né? Que eu preciso de políticas públicas em educação voltada para essas pessoas, de segurança pública. É o país que mais mata transexuais e travestis no mundo, ao ponto também que é o país que mais consome pornografia de transexuais e mulheres travestis também no mundo. Então você vê que é tênue aí, né? Entendeu? E é um desequilíbrio, mas é muito tênue, né? Hipocrisia com relação aos episódios que eu consumo. Né? Você tá entendendo? Então hoje, principalmente o que mais, pelo menos do que eu vejo das minhas vivências, até mesmo como presidente da Comissão Estadual de Diversidade, hoje a maioria é a questão do uso do banheiro por mulheres transexuais e travestis, que se você for ver, não existe nenhum problema. Você vê que é preconceito por puro preconceito, porque aquela pessoa que é trans, ela tá usando o banheiro de acordo com o seu gênero, ela vai lá, faz a necessidade dela e vai embora. E tem uma questão aí, né, que é com relação ao uso do pronome, né? Sim, sim. Isso é uma questão que pode passar da desinformação para a ofensa? Pode passar da desinformação para a ofensa, se caso a pessoa tenha a intenção de ofender. Porque a pessoa que é desinformada, ela pode cometer aquele ato falho, porque o Freud explica o ato falho, né? Mas por uma questão de desinformação. Eu quero até fazer aqui dar um testemunho. Nessa questão, porque a gente está falando de relações, né, empresariais, e eu sou professora na universidade, e eu tenho uma aluna trans, né? E quando eu fui pro meu primeiro dia de aula com ela, eu fiquei muito constrangida, incomodada, porque eu não sabia como eu deveria me dirigir a ela, tá? E ela foi muito gentil, ela me explicou, né, que ela gostava que usasse pronome feminino para poder me dirigir a ela, e era mais difícil ainda porque o nome dela era neutro, então assim, era mais complicado. O nome que estava na lista de chamada era o nome social, a universidade já tem esse trabalho, esse reconhecimento, mas era um nome neutro, então era mais difícil para eu conseguir identificar.
né? E eu tô dando esse testemunho porque eu sou uma professora universitária, eu sou jornalista, eu sou uma pessoa que eu busco me informar, eu tenho uma filha que eu tento criar com todas essas informações para que ela sofra menos o que eu sofro, né? Por causa dessa questão cultural que está na cabeça da gente, porque mesmo depois que eu aprendi que era A com a minha aluna, várias vezes eu já usei o pronome errado, e aí eu tenho que pedir desculpas, e eu sei que pedir desculpas só não resolve porque ela se sente mal, entendeu? E aí eu fico mal também. Então, quer dizer, nós podemos falar que a educação está a passos lentos, a gente pode falar que tem muita gente que faz de propósito ainda. O que a gente pode falar sobre isso? Então, existe duas coisas. Está a passos lentos com relação às questões da diversidade, e existe muita gente que faz de propósito. Eu sempre, quando eu começo algum compliance ou alguma palestra que eu vou falar sobre diversidade, eu sempre falo que aquele território ele é neutro e que a pessoa pode perguntar tudo sem parecer preconceituosa. Por quê? Porque, às vezes, a falta de informação, a ignorância, a falta de conhecimento sobre o tema pode fazer com que você seja mal entendido como alguém preconceituoso. E a gente fica com vergonha. E a gente fica com vergonha. Mas, assim, a pessoa que está acostumada a sofrer preconceito, ela sabe realmente quando alguém está sendo preconceituoso e quando alguém está tentando tratá-la de forma digna. A gente tem que tratar com muito respeito e muito carinho a questão da transexualidade, porque existem pessoas trans que estão no momento de transição. Então, chega na hora que a aparência dela está naquela neutralidade ainda, naquela transição entre masculino e feminino e vice-versa. Então, às vezes, realmente é confuso, a gente não sabe como tratar. A dica que eu dou e a que eu sempre faço, eu pergunto, como é que é o seu nome? Ah, eu sou a fulana. A pessoa sempre vai usar o pronome com o pronome dela. Então, você já chega e já vai entender. E vai entender. Caso você não entenda, qual pronome que você gostaria de ser tratado ou tratada? Não, feminino. Tanto é que eu posso até citar o exemplo da Aline, da Quebrada, que participou do BBB, e ela tatuou pra avó dela aqui na testa o pronome ela. Por quê? Pra avó dela, pra mãe dela, para as pessoas da família entenderem que ela gostaria de ser tratada pelo pronome feminino, como ela. Então, perguntar de forma respeitosa, perguntar de forma empática, isso nunca vai ofender ninguém. Ainda é o melhor caminho. É a melhor saída. Por isso que a gente sempre vai debater sobre diversidade, a gente vai sempre voltar no respeito. Tudo aquilo que você tem respeito, que você faz com respeito, que você pergunta com respeito, dificilmente vai ser mal interpretado. Porque a gente que está acostumado a sofrer preconceito, a gente sabe muito bem quando a pessoa está com dúvida ou por ela não saber, porque a pessoa ela mesma fica constrangida, e quando a pessoa realmente ela tem a intenção de te ofender, ela tem a intenção... Tá sendo irônico, Tá sendo irônico, entendeu? Como é que você gostaria de ser chamado mesmo, né? Você já sente no tom, igual, né? Por exemplo, quando o pessoal vai brincar com a sigla LGBT, aí o pessoal fica, você é da comunidade ABCDFGH, é o alfabeto inteiro? Eu já sei que aquela pessoa tá sendo preconceituosa e irônica, né? Geralmente, assim, se eu não tivesse hoje um pouquinho de informação e de educação que, graças a Deus, a minha mãe me deu, talvez eu poderia responder no mesmo nível. Hoje em dia, eu prefiro sair e ignorar, né? E ignorar, porque, assim, eu tive uma professora na faculdade que ela falava muito, a Melissa Meira Vasconcelos, você deve até conhecer ela. Ela, tem hora que é jogar pérolas aos porcos. E ela tem toda a razão. E ela tem toda a razão. E você tocou num ponto que estava logo na sequência aqui para eu falar, que é exatamente sobre a sigla, né? Eu sou da época que era só LGBT, né? E hoje é LGBTQIA+. QIAP+, né? QIAP+. Você, na sua prática, né? Seja ela empresarial ou no dia a dia com seus clientes que não são da área empresarial, do direito de família, você percebe, de alguma forma, eu tenho a sensação que à medida que a sigla cresce também o preconceito? Sim e não. Porque existem pessoas que elas já são entusiastas, elas vão saber entender que esse crescimento da sigla é uma forma de inclusão e de respeito às diferenças.
E existem pessoas que vão continuar ironizando, né? Eu sou do seguinte pensamento de filosofia, que a educação, ela barra qualquer tipo de preconceito. Então, hoje, se você conversa com uma pessoa que tem uma educação de base, que ela já entendeu, mesmo que ela não entenda questões ligadas à diversidade, ela vai ter respeito pelo ser humano. E ela vai querer saber, ela vai querer aprender para não errar. Pois é, pra não ofender. Pode terminar. Então, assim, você já consegue entender que a questão já tá muito na base, sabe? Você ensinar hoje, igual você falou de sua filha, é ensinar que o mundo, ele é diferente. Você vai lidar com pessoas diferentes, você vai conviver. E a sua obrigação é sair de casa e, ao entrar, é levar o respeito junto e entrar com ele de volta dentro da casa. E você sabe que, porque assim, eu fico com aquela sensação, né, de que não basta saber o que cada letra da sigla significa, né? A questão não é sobre decorar o significado, né? A questão é muito maior que isso. É entender que por trás daquela sigla que está sendo representada ali, existem pessoas, existe um ser humano, existem dores. Igual eu falei de uma questão pessoal. Olha o tanto de tempo que eu tive que fazer de terapia para poder tratar questões da infância, de bullying da escola. É entender que ali existem dores. E hoje em dia se fala muito em mimimi, e toda pessoa preconceituosa, ela fala sobre mimimi. Você sabe, eu tenho uma definição aquele preconceito velado, né? Você sabe o que é mimimi hoje, pra mim, a grosso modo, dentro da minha cabeça? Mimimi, você só classifica como mimimi aquilo que não te dói. Aquilo que não é dor em você, só dói no outro. E eu tenho, assim, extrema ojeriza dessa expressão. Ah, que é mimimi. Não. Tem gente que se dói. As pessoas antigamente falavam, porque na minha época era mais dura. Não era que a sua época era mais dura, não. É porque antigamente você não tinha liberdade de falar sobre as suas dores. A gente não tinha essa liberdade que a gente tem na internet de debater temas sensíveis, frustrações internas. E precisa falar, né? A gente precisa falar, Valéria, a gente precisa debater isso. Você sabe por quê? Porque senão a gente vai crescendo, criando adultos que vão replicar comportamentos arcaicos, reprováveis, e que vão continuar criando pessoas que têm esse mesmo tipo de comportamento arcaico, desrespeitoso, preconceituoso. E a gente vai gerando pessoas mais infelizes, né? Mais porque infelizes. É isso, né? Exatamente. Os consultórios dos psicólogos vão ficando cada vez mais cheios. Mais cheios. Não que não seja bom, não é isso. O psicólogo precisa trabalhar, mas não precisa ser nessa condição, né? Exatamente. Às vezes eu falo uma coisa. Todo mundo precisa de terapia. Todo vida, mundo. Né? É vida, terapia é vida. Eu até brinco hoje, quando eu vou me relacionar com alguém, a primeira pergunta que eu faço, terapia tá em dia? Isso é ótimo. Porque você precisa disso em qualquer tipo de relação. Não é só de amor, amizade, com família, entendeu? Até mesmo para você ser uma pessoa, um amigo, um ser humano leve para as pessoas. Meu pai sempre dizia que a gente não pode ser pesado a ninguém. Então, eu creio que a terapia ela é essencial. Ela te deixa um ser humano mais leve. Não só para tratar coisas do passado, mas para você também saber lidar com as suas emoções do dia a dia. Isso acontece tanta coisa durante o dia, né? Mas o fato de existir o psicólogo não significa que a porta está aberta para as pessoas tratarem a gente mal, né? Exatamente, não. Jamais. O psicólogo, ele vai tratar outros problemas. Ele vai tratar outras vivências. Não porque existem gente preconceituosa que fez isso ou aquilo com determinado tipo de pessoa. E essa questão educativa, eu acho que ela é uma questão que a gente precisa tanto falar, né? Eu tenho falado aqui sobre assédio, sobre suicídio, sobre temas difíceis que eu acho que precisam ser tratados, né? Que a gente precisa educar as pessoas, porque as pessoas têm uma certa... essa coisa de que, tem muita informação. A informação tá aí, mas a pessoa às vezes não sabe nem aonde que ela busca. De tanta informação que tem, nem sabe o que é real e o que não é. E às vezes, se a gente for pensar numa linha do tempo, né? E se a gente pensar que em 1985 ser homossexual era uma doença e que a partir daí a Organização Mundial de Saúde disse que não era mais. E se a gente pensar até agora, em 2023, né, que a gente tem aí em 2019, a homofobia foi considerada crime, né, equiparada ali com os crimes raciais, a gente tem a união estável, a gente tem uma série de conquistas, né, nesse processo de 85 a 2023, se a gente pensar assim, a gente pode dizer que do ponto de vista legal, né, do ponto de vista da justiça, a coisa andou mais rápido do que do ponto de vista prático?
Então, a gente Se eu estiver errado, você me corrige. Exatamente, só que a gente tem que separar lei, ponto de vista legal, e judiciário. Hoje, essas conquistas, a maioria delas foi por conta do ativismo judicial, que CNJ, Conselho Nacional de Justiça, STF, criaram jurisprudências, portarias de instrução normativa. Se você for olhar hoje no ponto de vista legislativo, nós ainda temos um legislativo preconceituoso. Então, tudo que foi conseguido hoje, a maioria das coisas, foi por conta das petições de advogados que militam na área e por conta do ativismo judicial das decisões dos juízes, ministros, desembargadores a respeito de temas ligados à diversidade. Porque ainda o Brasil, se a gente for olhar, o nosso legislativo, eu não falo de presidente de executivo, não, eu falo legislativo, desde Câmara de Vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Ele ainda reflete um certo conservadorismo, né, eu vou colocar assim, que infelizmente, é um pouco do reflexo da sociedade onde a gente exatamente. Está, né? E que projetos de leis, pautas ligadas a direitos da diversidade LGBTs ainda não são aprovadas e é extremamente difícil. A gente, em tempos de polarização política, acho que a gente teve, da última gestão para cá, a gente teve um processo de atraso nessa questão da conquista, né? É fato que o processo de polarização política, ele fez com que o preconceito crescesse, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas se sentiram mais à vontade para poder desrespeitar o outro em função da questão política, né? A questão política parece que deu licença para as pessoas fazerem isso. Se a gente pensar que isso tem muito a ver com a posição de quem liderava naquele momento, e se a gente trouxer isso para o compliance, para dentro da questão empresarial, a gente pode dizer que o líder, o chefe, ele tem uma responsabilidade muito grande no comportamento ali, na conduta que os colaboradores levam? Sim, você sabe por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um líder que ele legitima piadas preconceituosas, atitudes preconceituosas e falas preconceituosas através do seu comportamento, entendeu? Isso aí só tende a aumentar. Porque aquela pessoa que se espelhou, que vota nele, ela vai falar, se ele, que eu coloquei lá em cima, ou que está lá em cima, ou que está num cargo de poder, está fazendo, por que eu não fazer? Eu, cidadão comum, não, por quê? Conscientemente ou inconsciente, aquela pessoa está falando, olha, não, se ele está fazendo, eu também posso. E na empresa funciona da mesma forma. Na empresa funciona a mesma coisa. Hoje, por exemplo, se eu, como LGBT, a gente tem uma empresa de marcas e patentes, que eu sou sócio lá. Coitado de alguém que chegar e foi falar isso aqui de preconceito contra LGBT, contra mulher. A minha sócia é uma mulher, é uma gestora. Entendeu? Você acha que vai ter esse tipo de piadinha? A pessoa não vai respeitar o meu cargo? Uma pessoa que é gerente, CEO de uma outra empresa, que é LGBT, uma pessoa preta, você acha que alguém vai ter a audácia de fazer uma piadinha ou um tipo de preconceito, episódio de preconceito, sem ter medo de perder o emprego? Ele vai ter muito mais cuidado com as condutas, muito mais cuidado, né? Muito mais respeito. Então, a partir do momento que você empodera minorias, que você coloca essas pessoas em cargos de gestão, também é uma mensagem poderosa que você fala, olha, não, preconceito aqui não, desrespeito aqui não, dentro da minha empresa não. E as empresas estão preocupadas cada vez mais com isso, né? Sim, cada vez mais com isso. Por quê? Porque além dessa mensagem que a gente tem que passar, entendeu? Existe um prejuízo financeiro por conta desses episódios e ele tem que ser falado, né? A gente pode citar aí, por exemplo, eu falei aqui mais cedo sobre a questão do Tribunal da Internet, o caso da Dolce & Gabbana, né? Sobre o que a Dolce & Gabbana teve que fazer para poder consertar um episódio de preconceito da fala dos dois principais estilistas, que é o Domenico Dolce e Stefano Gabbana, falando sobre famílias LGBT se posicionando de forma preconceituosa. Cancelaram um desfile em Xangai, tentaram fizeram uma coleção com estampas de famílias LGBTs. Depois, fizeram um programa de bolsa para pessoas LGBTs para poder consertar uma declaração, uma imagem preconceituosa de uma posição equivocada. Então, hoje, o compliance em diversidade ele também serve para isso. Para a própria empresa se posicionar como uma marca também forte, a gente tem que falar sobre.
E eu falo isso com lugar de fala, quando a gente fala, Pink Money. Não, gente. Não é. Porque não é só Pink Money. Porque tem pessoas, igual eu te falei, que são amigas da diversidade, que elas não vão consumir aquele produto, aquele serviço e frequentar a sua empresa. E mesmo que fosse, né? Se a gente for pensar, a gente está falando no Brasil de 19 milhões de pessoas. A gente está falando de um movimento aí de mais de 400 bilhões por ano. Nós estamos falando de pessoas com poder de compra, né? Em idade produtiva, elas trabalham para consumir. Sim. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista empresarial, não há o que discutir, tá na ponta, só tá na ponta do lápis, né? E isso aí a gente tá falando que são dados oficiais, existem subnotificações, estima-se que esses números aí de 19 milhões de pessoas sejam do dobro para mais, entendeu? Porque isso aí são pessoas declaradamente empoderadas e assumidas. E igual você falou, e tem as pessoas que são simpáticas, então, todas essas. E esses 19 milhões de pessoas? Quantas pessoas que eles têm ao redor que influenciam, que são amigas, que não vão aceitar qualquer tipo de atitude? Hoje, por exemplo, eu tiro para minha família. Lá em casa, nós somos 6. Nós somos 6. A minha mãe, meu pai, meus irmãos, as minhas cunhadas, elas jamais vão frequentar um estabelecimento ou comprar numa loja que desrespeitou a minha existência. Multiplica. E seus amigos. Fora os meus amigos. Eu só tô falando num contexto familiar, de uma família que ela abraça o filho que tá junto aí. Então, eu tô falando num contexto familiar. Então, E que é uma realidade, que é uma realidade. E qual que vai ser o nível, a extensão desse prejuízo para essa marca, para essa empresa? Aonde que ela vai atingir? Ela vai atingir... Se ela não se preocupar... Ela vai atingir além da diversidade. E olha, Washington, quando a gente está falando dessa questão, né, dos desvios de conduta, dessas questões éticas e morais que acabam acontecendo no ambiente de trabalho, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma questão civil, criminal, trabalhista? O que é isso? Ou é isso tudo? A gente está falando de tudo, né? Porque, igual, por exemplo, cada justiça ela tem a sua competência. Se foi alguma injúria, algum episódio na internet, ou fala no ambiente de uma loja, você vai para a justiça civil, que não está vedado os crimes de injúria equiparado ao racismo, que pode também reverberar num processo criminal. Se for dentro do ambiente do trabalho, você vai para a justiça do trabalho, entendeu? Então, se for um político, vai para a esfera federal. Então, nós temos todas as vertentes hoje dentro do direito, entendeu? Ela está abraçando, todos os tribunais, eles abraçam hoje os direitos da diversidade, os direitos humanos, né? E lembrando que a própria advocacia hoje, a própria OAB hoje, ela não aceita pessoas que foram condenadas por violência doméstica e LGBTfobia a se inscreverem nos cargos como advogado. Por quê? O maior princípio que a gente faz no nosso juramento para receber nossa carteira de advogado é defender os direitos humanos. E dentro dos direitos humanos está a diversidade. Então existem hoje no Brasil, por mais que a gente tenha um legislativo mais atrasado, existem hoje no Brasil práticas de combate e enfrentamento ao preconceito. E eu começo aí até pelo próprio OAB. E como é que a pessoa que passa por isso, como é que ela se defende? Que tipo de prova que ela precisa juntar? Como é que é isso? Vai depender muito do contexto em que esse preconceito foi feito, né? Pode ter sido pela internet, então ela vai ter um print, entendeu? De alguma coisa. Pode ser verbal, então ela vai ter que fazer um boletim de ocorrência, ver se tem testemunhas ao lado, entendeu? Que viram. Ou então tentar filmar. Gravar, a gente tem uma ferramenta poderosa na mão que chama smartphone hoje. Então hoje você começou a gravar, você tá passando, você ligar a câmera para gravar, você consegue pegar alguém preconceituoso. Mas primordial é fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Com o boletim de ocorrência, a gente tem condições de processar essa pessoa, inclusive criminalmente, de acionar o Ministério Público e falar, olha, tome as providências. E eu tô falando dessa questão de prova, né? Porque se a gente for pensar assim, o bullying, por exemplo, precisa de ter testemunha, né? No caso do assédio, é mais complicado, né? Geralmente não tem uma testemunha, então você vai ter que tentar filmar, gravar, né? Exatamente. Mas também tem aquelas pessoas que igual, por exemplo, eu tenho clientes, por exemplo, que eles são muito, assim, meticulosos, que eles já sofriam assédio no trabalho, e cada assédio que eu sofri faz um boletim de ocorrência.
Então a pessoa já juntava aqui, ó, recorrente, olha. Não, Tá não aqui. foi uma vez, Não né? foi uma vez, foram várias vezes, mas simplesmente para poder configurar aquilo ali, entendeu? E eu falo o seguinte, ô Valéria, quando começa a denunciar, vem um monte. É uma reação em cadeia. A gente pode tirar isso pelos últimos tempos aí, dessas questões de assédio sexual que já tiveram, a própria Caixa Econômica do último presidente, essa questão, quantas mulheres foram assediadas. A questão do Márcio Meles na Globo, né? Quer dizer, Exatamente. começou com a Dani João e de depois Deus. hoje 11. E por aí vai. Então, assim, a gente pode falar aqui porque são casos que repercutiram nacionalmente. Nacionalmente, né? Não estamos falando de nenhum segredo. Nós não estamos falando de nenhum segredo, entendeu? E estão nos autos dos processos. Então, é uma reação em cadeia. Onde tem um, tem mais. Onde tem um, tem mais. Então, a partir do momento que você toma coragem para denunciar, é muito importante. E uma coisa que esse compliance também pega muito é investir muito no RH da empresa. O RH da empresa hoje, ele tem que estar disposto a ouvir, entendeu? E não mascarar essas situações ou jogar para debaixo do tapete, porque isso dá um problema na justiça do trabalho. Então, hoje, as empresas precisam investir numa ouvidoria, num RH que esteja preparado para lidar com esses episódios e coibir qualquer tipo de prática preconceituosa dentro da empresa. Essa questão do RH é muito interessante, né? Porque ele consegue barrar lá no começo, na hora da seleção já, né? Se tiver sensível, né? Exatamente. Então, o RH ele consegue fazer essa seleção no começo, entendeu? Então, é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que você tem pessoas, uma equipe de funcionários, de colaboradores que são amigos da diversidade, que entendem que o respeito ele é primordial, você tem um ambiente saudável dentro da sua empresa, seus funcionários produzem melhor, se você tem um líder, um gerente que saiba, que tem essa empatia, entendeu? Você vai ter uma equipe que vai trabalhar melhor, que vai produzir melhor e, consequentemente, também o lucro também vai ser melhor. Nós estamos chegando no final, Washington, mas eu queria fazer mais uma perguntinha pra gente, antes da gente encerrar. Que é assim, a gente falou muito aqui sobre o espaço do colaborador, né? Sobre como que ele lida com o chefe, sobre a importância da liderança. Mas e essas empresas, como é que elas estão se preparando para o cliente, né? Porque o cliente também é diverso, né? Exatamente. Estão prontos para atender, estão prontos para receber. E você falou uma palavra muito tênue, atendimento. Como é que você vai atender? O que acontece muito aqui em Valadares é a questão de proibir demonstrações de carinho em bares. Então isso acontece muito. Então eu, por exemplo, se eu souber que ali já teve episódio de preconceito, eu, por exemplo, não frequento, meus amigos não frequentam. Outra coisa, promoções de Dia dos Namorados. Tem muitas empresas que não reconhecem casais LGBTs nessas promoções, excluem. Então, são várias coisas. Falei da questão do uso do banheiro. Então, como é que você vai receber? Entendeu? Hoje eu posso citar aqui em Valadares o Pedro e o Janderson, do Estereótipo. Eles sabem receber muito bem por uma questão de empatia, porque Claro. são LGBTs. Mas você vê que é uma empresa preparada que recebe todo mundo muito bem. E não tá Né? taxada, né? E não Muito tá. pelo contrário. Pelo contrário. Então, assim, eu tô citando aqui pra gente ver que nós temos bons exemplos. Nós temos escolas, por exemplo, que criaram o Dia da Família. Pra não ficar só alusiva a dia de pai e mãe. Porque tem filhos de casais LGBTs, então fizeram um Dia da Família. Então, essa forma empática, eu, por exemplo, se eu tiver um filho, eu vou colocar meu filho nessa escola. Você pode ter certeza. Os meus irmãos, os filhos dele, provavelmente irão para essa escola. Dos meus primos. Por quê? Porque dentro do meu círculo hoje familiar de amigos, as pessoas entendem quão importante é essa inclusão. O mundo precisa ser mais incluso, né? O mundo precisa ser mais diverso. Sim. No sentido de receber, de fato, as pessoas, né? Exatamente. Não só de falar, né? Porque falar é fácil, né? É muito fácil, né? Você ter uma postura, né, diversa hoje. E fazer disso também como missão. E tirando até um pouco, para mim, igual você perguntou,
se eu já tinha sofrido bullying, toda essa questão de história que eu tive, essa minha história, reverberou hoje na minha questão profissional. Por que eu milito tanto? Por que eu faço um compliance em diversidade? Por que eu trabalho com diversidade? Porque eu sofri na pele. Então hoje... Você tem lugar de fala, né? Lugar de fala, e isso hoje é uma missão. Trabalhar com diversidade não é só um trabalho, não é só isso, não. É missão. O Washington sabe do que ele está falando, ele sabe do que ele viveu, e ele pode falar para você. E se hoje, quem estiver ouvindo esse podcast, que tinha qualquer visão equivocada sobre, se eu conseguir fazer um pouquinho de uma mudança de pensamento, de cultura, de falar, poxa, não, realmente eu estou errando nisso, não, eu preciso melhorar, ou preciso dar uma mudada no meu comportamento, ó. Nós já passamos a mensagem, já cumprimos um pouco da nossa missão. Não, tô feliz demais se a gente conseguiu, viu, Washington? Quero agradecer demais você estar aqui. Eu espero que numa próxima oportunidade, quando a gente falar de novo, a gente tenha notícias melhores, né? Com certeza. E eu quero voltar, porque eu adorei estar aqui, viu? É meu primeiro podcast, inclusive. E assim, eu nunca imaginei que fosse ser tão legal, né? Eu sempre ouço, mas você ter essa experiência de participar, ela é muito boa. Ah, foi muito bom. Também adorei. Eu tô adorando fazer podcast. Também, essa é a minha primeira temporada. Eu queria muito fazer rádio e achei essa ferramenta que é próxima dessa coisa do rádio. Eu também tô adorando fazer e foi muito bom conversar com você, tá? Eu que agradeço, foi muito bom também pra mim. Terminamos mais um É Óbvio by Valéria Alves. Se você gostou e quer curtir o próximo episódio, você pode conferir em todas as plataformas de stream de áudio. É só curtir no Spotify, seguir na Apple Podcast ou no Amazon Music e se inscrever no Google Podcast. Se você gostou, também pode se inscrever lá no meu canal do YouTube, Valéria Alves Jor. Você pode se inscrever, acionar o sininho toda vez que tiver um episódio novo. Você vai receber uma notificação para poder ouvir o nosso bate-papo aqui. Aproveita também para avaliar em qualquer uma das plataformas, né? Coloca lá se você gostou, dá estrelas pra gente, porque isso é super importante pra gente continuar no ar. E você também pode seguir minhas redes sociais, Valéria Alves Jor, para saber de todas as novidades e acompanhar a minha coluna semanal, É Óbvio, no Jornal da Cidade. Lá você fica sabendo sempre o que vai pintar nos próximos episódios. O podcast É Óbvio é uma produção da Óbvio Comunicação Integrada. Conta com o apoio do Jornal da Cidade, onde eu também assino a coluna É Óbvio todos os domingos. Coordenação geral, produção e direção, Valéria Alves. Edição geral, finalização e mixagem é do Alexandre Venâncio. A gravação no estúdio é do Ednilson Basílio. Vinhetas e trilhas são do Paulinho da Batuque Produções. Eu gravo o podcast É Óbvio nos estúdios da Rádio Mundo Melhor em Governador Valadares, mas o meu convidado pode estar em qualquer lugar. Eu me despeço de você, deixando aquele abraço apertado. Até o próximo episódio do É Óbvio quentinho, toda quarta, às 4 da tarde, porque é óbvio que já é sucesso. Conversamos de novo na próxima semana. Até lá. Você ouviu mais uma edição do É Óbvio by Valéria Alves, o podcast que fala um pouco de tudo que te interessa.